para validação de processos, e depois migrei finalmente para a área que eu atuo hoje, que é a parte sou cientista de desenvolvimento de processos. Então, eu atuo em parceria com os clientes, então é uma ponte que a Merck faz com os clientes para auxiliar nesse desenvolvimento, em otimização de processos que já estão pré-estabelecidos e que podem passar por etapas de otimização. Então, a gente faz trabalhos em parceria com esses clientes, visando uma melhoria do processo como um todo. Então, análises econômicas ou técnicas, tecnologias novas que surgem, a gente tenta implementar. Então, meu trabalho é bem focado nesse tópico de trazer inovação, né, dentro do que tem a disponibilidade no mercado, fazendo essa ponte com os clientes e com o que a gente tem de mais novo. Então, a gente tem uma área de troca de informações interna que possibilita isso. Então, a gente tem essa facilidade de receber informações privilegiadas e já auxiliar os nossos clientes a resolver os problemas do dia a dia deles. Opa, valeu. Obrigada, Vitor. Agora, Vila, é com você. Vou começar aqui. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muito conhecimento hoje. Eu sou a Camila Ferreira. Eu, diferentemente do Vitor, estou na América há 1 ano apenas. Eu também sou bióloga de formação, me formei na Unesp de Rio Preto. Durante a minha trajetória, eu sempre quis trabalhar com pesquisa, então eu segui a carreira acadêmica, fiz o doutorado, fiz o pós-doc e depois de um determinado momento eu decidi que estava na hora de eu fazer essa transição para o mundo corporativo, então foi uma decisão de vários fatores e realmente eu queria conhecer um pouquinho do mundo corporativo justamente porque eu já tinha uma vivência bem sólida em relação à pesquisa científica. Hoje, na Merck, eu atuo como especialista de produto dentro do workflow de biologia. Então, eu continuo trabalhando com ciência, só que de maneira um pouco indireta, eu falo, né? Não é diretamente, porque eu não tenho um projeto de pesquisa, mas eu dou todo o suporte em relação aos nossos produtos para os pesquisadores. Então, toda a parte de suporte de produtos ou realmente suporte técnico em relação a uma determinada técnica. Então, eu continuo apoiando os pesquisadores nesse sentido e trabalhando de forma indireta com a pesquisa. E além desse suporte, claro, a gente também tem o interesse no desenvolvimento de novos produtos, então eu estou sempre a par e estudando essa parte de inovação, né? A Merck tem essa vontade, não só a vontade, né, mas esse interesse de sempre desenvolver novos produtos, então isso é muito importante para o apoio da comunidade, não só científica, mas na parte também, quando a gente fala de farma. Obrigada, Camila. Você. Vocês me ouvem? Boa noite, tudo bem? Noite. Bom, obrigada pelo convite, Carol. E muito bom também poder estar aqui com vocês hoje, participar dessa troca de experiência. Estou aprendendo ainda também, gente, então vamos aprender juntos, né? Trocar juntos aqui. Mas eu me formei em ciências farmacêuticas, eu sou daqui de Campinas. E depois da faculdade, eu entrei no doutorado direto em bioquímica e biologia molecular. Assim como a Camila, eu fiz a transição da parte mais acadêmica para a indústria, no caso farmacêutica, né, de biotecnologia farmacêutica. E antes dessa experiência também na Bionovis, eu cheguei a participar bastante do ecossistema de empreendedorismo de startups de Campinas. Então, também tive algumas experiências já fazendo essa transição para a parte corporativa. Então, eu cheguei a trabalhar numa startup sueca de biotecnologia que trabalhava com fermentação de fungo.
E aí depois eu acabei entrando na Bionovis em 2019 e estou lá desde então. Eu comecei no controle de qualidade e aí já dentro do controle trabalhava com transferência de tecnologia e depois surgiu uma oportunidade para realmente coordenar o projeto como um todo, né? Não só no âmbito do controle, mas no projeto de uma forma mais abrangente. E aí tem interface com todas as áreas da empresa, é uma experiência, assim, sensacional, muito rica mesmo, de trabalhar coordenando esses projetos de tech transfer. Então, essa é minha experiência até o momento, e que eu posso, né, tô aqui para compartilhar com vocês. Super. Para explicar aqui para o pessoal, né, como é que a gente pensou aqui nesse evento, né, a gente acabou, né, pegando pessoas com perfis um pouco diferentes, né, dentro aí da atuação em biofarma e do histórico também profissional, porque a ideia é trazer uma visão que vá sobre biotecnologia farmacêutica, que vá desde o P&D até o final, né, o downstream, o controle de qualidade, né, e a entrega do produto de uma forma geral, né, e a ideia é ter um bate-papo aqui com, né, tanto Camila aí, que tem uma experiência super grande em P&D, né, a Mari também, enfim, o Vitor, todo mundo, né, mas Camila acaba tendo aí, né, olhando mais para esses primeiros passos, né, iniciais na jornada, Vitor, bastante de processo, Mari aí, que já trabalhou um pouco em qualidade, né, e transferência de tecnologia. Então, eu espero que essa conversa aqui seja legal, né, e, enfim, todo mundo consiga sanar e trazer dúvidas, né, no momento anterior, quando a gente estava planejando fazer um evento, a gente até pensou em fazer uma live, né, assim, que não fosse tão roda de conversa, tivesse mais palestras e conteúdos, mas a gente mudou um pouquinho aí, porque, né, a gente tem convidados super legais, enfim, né, inscritos aqui super legais também para compartilhar com a gente, tá? Então, queria já deixar aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Fiquem super à vontade, pessoal, para mandar perguntas no chat, tá? A gente tem aqui um roteirinho já, mas vai ser super legal ter aí né, a visão, os comentários e as dúvidas de vocês aqui para o pessoal, né, os nossos especialistas convidados, tá? Carol, se o pessoal puder, manda também de onde eles são, o que eles fazem, para a gente conhecer também. É isso que eu ia falar, bem Não, legal. super. Eu adoro fazer, né, quando faz os bate-papos, todo mundo se apresentar, né, gente? Mas a gente está em 74 pessoas, então, né, podem mandar no chat, acho que vai ser super legal também. Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta bem básica, né? Na verdade, o que é biotecnologia biofarmacêutica, né? Porque a indústria farmacêutica, né, por si, ela é uma das indústrias mais antigas que tem, né, no mercado. Mas a biofarma, biotecnologia, né, esses novos nomes aí, isso é uma coisa que surgiu nas últimas décadas, né? Então, pessoal, se vocês quiserem trazer aí um pouquinho da visão de vocês, né, o que é biotecnologia biofarmacêutica, seria super legal. Essa daqui eu não vou deixar em aberto aí para quem quiser ser o primeiro. Então, Mari? Vou deixar para a Mari. Tá? Pode ser? Eu já estava com o microfone aí desbloqueado, Mari, vai ser você. Oi, gente, então, assim, biotecnologia, só a biotecnologia eu já acho que é uma coisa, assim, enorme, né? Tem muita interface com muitas áreas, nossa, são muitas frentes e é até difícil definir, né? Sempre que você estuda isso, você começa a falar só do pão, que é a cerveja, né? Tudo aquele negócio. Então, assim, é um mundo muito complexo. A minha realidade hoje, dentro de biotecnologia farmacêutica, é na produção de anticorpos monoclonais, proteínas para uso terapêutico. Então, são os medicamentos biológicos, né, dentro dessa classe de produto. Então, o meu dia a dia é bem direcionado para esse tipo de atuação, de produção. Então, isso é muito claro para mim, assim, essa parte de produção de proteína utilizando células de mamífero, depois as etapas de purificação, até a gente ter esse tipo de produto. Mas tem muito mais coisa do que isso, né? Assim, só para também, né, citar aqui outro exemplo.
essa parte de terapia gênica muito avançada que a gente já tem, né, desenvolvendo hoje em muitas indústrias, assim, já seguindo nesses caminhos. Então, também é uma parte bem rica, assim, que vai desenvolver muito ainda terapia personalizada, né, essa questão da gente conseguir extrair a célula do paciente, engenheirar e depois colocar o tratamento e voltar para o organismo, né, com bastante foco, bem direcionado. É uma coisa que também me interessa bastante. Outra coisa que eu vejo desenvolvendo muito, tive algumas oportunidades de interface com algumas startups, tanto no Brasil quanto fora, da parte de impressão de órgãos, né? Essa parte de bioimpressão tem crescido bastante. Aqui no Brasil também já tem pessoas bem focadas nisso, empresas mesmo. Então, assim, só para citar esses 3 exemplos, vou deixar os colegas falarem de outros, que eu sei que devem ter ainda vários. É bem legal, Mari, essa ideia, né? Quando eu penso, né, em biotecnologia voltada para a área farmacêutica, eu penso realmente nos fármacos, que são os biofármacos, né? Então, são compostos muito mais complexos, a gente sabe que eles são muito mais novos, né? Quando a gente pensa na indústria farmacêutica, esses biofármacos, como os anticorpos, né? Eles surgiram um pouco depois. Então, o primeiro biofármaco foi a insulina, né? Um exemplo aí clássico que a gente sabe, né? Que foi um dos primeiros, né? Que a gente começou a produzir em nível de escalonar e ter essa produção, né, usando a parte de proteína recombinante, fazendo toda essa parte de purificação. Então, assim, uma área, assim, como você falou, muito nova e tem muito crescer. A gente sabe que hoje a gente tem um caminho de uma medicina de precisão, então a gente precisa dessas moléculas, desses biofármacos mais direcionados, mais específicos. Então é por isso que esse acaba sendo o caminho. Então, quando a gente fala dessas novas terapias gênicas e terapias celulares, que são super novas, a gente tem um direcionamento assim para a medicina de precisão. Então é uma área que eu vejo crescendo cada vez mais. Começou com a insulina e cada vez mais se especializando, então, para determinado paciente. Então, a gente tem um paciente, a gente quer um alvo que seja bem específico, né? Bem voltado para essa parte de medicina de precisão. Exato. E eu acho que talvez um ponto a acrescentar é que a indústria ela vai buscando alternativas, inclusive, às vezes, coisas que já existem, né? Então, às vezes, é muito importante ter a visão de inovação, mas de talvez trazer coisas que já são viáveis, possíveis. Esse é um ponto que a gente tem essa necessidade, não é só uma realidade brasileira ou latina, é no mundo inteiro. Então, a gente passou por toda essa questão de pandemia e tal, e que trouxe uma realidade de coisas que talvez já estavam meio... isso daí já não estava sendo discutido, e trouxeram de volta alguns pontos de tecnologias que já são usadas há muitos anos, trazendo de volta porque elas funcionaram e elas trabalham bem e tal. Então, é justamente saber fazer o balanço ideal para colocar isso no mercado da melhor maneira, da maneira mais rápida, mais segura. Eu acho que dentro da área de biotecnologia existe a área de pesquisa muito forte, que vai pesquisar inúmeros compostos, né, ou moléculas de todos os tipos possíveis, mas elas também precisam ter essa viabilidade como um todo. Então, a gente também tem bastante coisa de desenvolvimento no Brasil, de coisas novas, né? A gente percebe que o Brasil sempre tenta se atualizar. É claro que a gente está um pouco distante de algumas outras realidades, mas ainda assim, eu acho que o mundo científico ele troca informações de maneira rápida e tem aproveitado bem essa troca de informações rápidas para tentar trazer para as realidades dos países, né? Não, super. Obrigada aí, pessoal. Acho que vocês trouxeram alguns pontos legais, né, importantes, que as outras terapias, né, que não necessariamente uma molécula, né? A gente pensa muito quando fala em indústria, pode produzir um anticorpo, produzir um fármaco, né? Também existem, né, as outras, medicina de precisão, enfim, as outras áreas afins, né? E
enfim, terapias em si, né? Não necessariamente apenas uma molécula, né? Bom, mas indo um pouquinho aqui para o mundo, assim, do desenvolvimento de um novo fármaco, por exemplo, né? Desenvolvimento de uma nova terapia, quais são as etapas do P&D, né? Para a gente chegar nessa nova molécula, né? Como é que tudo começa? Né? A gente normalmente pensa muito em pesquisa acadêmica, né? Tem pesquisa na indústria também. Como é que Camila, aí vou te perguntar primeiro, né? Que você é a nossa especialista de P&D, mas Vitor e Mari também, fiquem super à vontade. Eu vou começar na parte da bancada e depois o Vitor e a Mari levam um pouquinho mais para a parte industrial, né? Mas assim, quando a gente pensa no desenvolvimento de uma nova molécula biológica, por exemplo, a gente tem que lembrar daquele cientista que está fazendo pesquisa básica. Então, tudo começa com ele, né? Então, ele demonstra um alvo, esse alvo ele pode ser um receptor, uma proteína, um gene, e esse alvo ele está envolvido em um processo biológico, por exemplo, e esse processo biológico tem que estar disfuncional em uma determinada doença, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na doença do Alzheimer, a gente sabe que algumas causas, né, é uma doença multifatorial, mas uma das causas é a disfunção neuronal. Então, essa disfunção, ela é realizada por acúmulo de um peptídeo chamado beta-amiloide, né? Então, um estudo de um candidato-alvo que seja capaz de reduzir o acúmulo desse peptídeo, por exemplo, seria um ótimo candidato para iniciar um estudo, né? E assim, a gente tem que lembrar também que a literatura, hoje, ela é muito importante. Então, assim, a gente tem várias fontes, né? Claro que a gente precisa filtrar muito bem essas fontes, né? Mas temos várias fontes na literatura para buscar informações sobre um candidato-alvo, por exemplo, um gene. E aí, né, trazendo um pouquinho mais para a parte de bancada, então, o que a gente faz? O que o cientista usa bastante? Hoje a gente tem vários dados de genômica, proteômica, várias ferramentas, né, eu estou falando mais da parte de biologia molecular, por exemplo, de edição gênica, como CRISPR, Cas9, RNA de interferência. Então, essas ferramentas, elas são muito utilizadas para suprimir a expressão de um determinado gene ou superexpressar esse gene. E aí, fazendo a supressão ou a over, né, o super overexpressão desse gene, a gente consegue identificar se determinado fenótipo, por exemplo, naquela doença, alterou ou não. Então, essas ferramentas de edição gênicas, elas são muito utilizadas, né, quando a gente fala da pesquisa básica para fazer a triagem, então, de um bom candidato-alvo aí. E, claro, depois é necessário fazer a validação desse alvo e aí utilizar outras ferramentas, por exemplo, para avaliar a citotoxicidade, né? Se esse alvo está se ligando ao alvo, né, realmente, se esse target, ele se liga no que ele precisa se ligar, se ele está alterando, né, um fenótipo, por exemplo, então a gente acaba usando também outras ferramentas para fazer essa validação. Se vocês quiserem complementar um pouquinho mais, né, a parte de bancada fica um pouquinho assim, né, tô dando alguns exemplos, mas a parte industrial, né, se vocês quiserem complementar, Mariana. São vários filtros, né, que quando você vai desenvolvendo uma molécula ou pesquisando, você vai depois, você tem os candidatos e aí você vai, né, como uma peneira mesmo. Vai filtrando, vai fazendo esses testes, como você falou, e chega também na parte da viabilidade, não só ali no laboratório, né, mas nessa questão da indústria, da produção em uma escala maior. Aí a gente pensa em estabilidade da molécula, realmente se é viável todo o empenho, todos os materiais que vão ser, né, para você ter a melhor produção, a condição otimizada, né, não só do material, mas assim, de toda a estrutura mesmo, né, temperatura, tudo aquilo que você vai precisar para desenvolver aquilo em reatores e tudo mais, entra muito essa parte de viabilidade, tanto da parte técnica como da parte financeira, né, porque no final a gente precisa ter um retorno.
Então, além de passar por todos esses filtros, né, que a Camila comentou, também depois ainda tem toda essa parte de escalonamento e esses outros desafios aí também, né? É bem desafiador, né, gente? A gente sabe que o começo tem muitos alvos e aí acaba realmente estreitando bastante para poucos que são bem-sucedidos no processo de I+P+D, né? Vitor, fica à vontade. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que existe essa primeira etapa, né, essa triagem inicial, e, claro, como você comentou, a gente tem todos os outros fatores que influenciam na disponibilização ou não do projeto, na finalização. Isso daqui vai seguir adiante por vários fatores econômicos, técnicos. Então, isso tudo precisa ser avaliado, porque a gente tá falando, inclusive, de escalas, né? As escalas precisam crescer para atender demandas. Então, a gente precisa pensar, inclusive, né, já nisso, né? Qual a escala que eu consigo produzir? Então, ótimo, eu sei qual é a molécula que eu preciso fazer. Qual é o tipo de célula que vai produzir isso? Em qual escala ela consegue reproduzir? Qual o nível de rendimento de cada etapa do que seria o downstream do processo, a purificação dessa molécula para gerar um produto viável. Então, esse estudo, ele não é do dia para a noite, ele demora muito tempo, e ele é, sim, uma ponte, muitas vezes, entre a pesquisa acadêmica e a indústria. Ele precisa ser, né? E acho que cada vez mais as indústrias têm buscado essa parte acadêmica e tal, mas tentando trazer para uma realidade produtiva, e que eu acho que é uma necessidade de todo mundo que quer se aplicar a isso. Então, acho que tinha uma pergunta mais ou menos isso relacionada aqui, que tá pensando, né, como que eu caracterizo se é um produto ou não é um produto, né? Eu acho que a indústria vai direcionando isso, né? Pensando, isso é escalonável, isso é viável economicamente, e aí os candidatos vão cada vez... Então, é isso, né? Eu acabo trabalhando com filtro, então eu uso sempre a referência filtro. Então, é filtro primeiro, depois um filtro mais fechado ainda, chega no fim do negócio, tem uma única opção, ou pouquíssimas opções para avaliar essa viabilidade. Não, super, né? E, enfim, tenho alguns amigos acadêmicos, né, que falam que, nossa, eu testei 100 moléculas, 5 deram atividade, aí no final eu fiquei com uma, né, que deu resultado, enfim, eu consegui levar adiante, né? Isso no primeiro filtro, né? Então, acaba tendo que ter um escopo grande aí, né, de P&D, né, para conseguir chegar lá no final tendo moléculas ainda, né, que aprovem todas as etapas, né? E Camila, por exemplo, né, aí na tua jornada, o que você tem visto aí, né, de técnicas que estão sendo usadas hoje em dia, né, para desenvolver novas moléculas? Também, assim, né, o que você tem visto, né, acontecendo aí, né, na indústria também, né? Claro. Existem diferentes tipos de metodologias, né? O que eu vejo bastante, assim, da minha vivência, trabalhando na Merck, acompanhando alguns clientes, né, que são biotech. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa produção de vacina, que a Mariana citou também, né, ou um biofármaco, como um anticorpo, utiliza-se muitas ferramentas dentro da biologia molecular, então, a parte de clonagem, né, ou seja, né, inserção de um gene de interesse num vetor, né, e depois a gente faz essa transfecção de células e toda essa parte de expressão de proteína, né, então esse workflow de expressão de proteína, ele é muito gigantesco, né, o fluxo de trabalho, porque ele envolve diversas etapas, então a gente tem a expressão dessa proteína, a purificação, são várias etapas aí dentro dessa mesma técnica. E aí, no caso das vacinas de RNA mensageiro, né, que ganhou uma fama aí com a Covid-19, a gente também usa a clonagem, né, mas aí, no caso, a parte de transcrição in vitro, a gente faz no sistema, utilizando enzimas, né, então a clonagem ainda entra dentro da produção de vacina de RNA mensageiro. E aí, dentro desse universo também de expressão, né, de produção de vacinas, a gente também precisa, né, para fazer a caracterização dessa proteína,
proteína dessa vacina, por exemplo, do anticorpo, a gente precisa utilizar algumas técnicas, né, que são bem comuns, né, e são um pouco antigas, como o Western blotting. A gente consegue identificar aquela proteína de interesse, verificar se essa proteína de interesse ela está ligada a uma outra proteína, por exemplo, fazer essa caracterização da nossa proteína de interesse e também fazer outros ensaios analíticos, como HPLC, né, espectrometria de massas, por exemplo, são bastante utilizadas nesse processo. Mariana, você que está aí na parte farmacêutica, você quer complementar com alguma outra técnica que você utiliza bastante? Eu acabei citando mais a parte de clonagem e expressão, né? Porque realmente acaba entrando das técnicas mais utilizadas para produção de anticorpos e vacinas, por exemplo. É isso mesmo. Também conheço essas técnicas. Isso a gente está falando mais assim no início, né, do processo, quando a gente está construindo realmente a nossa célula, como vai ser o nosso vetor de expressão. Então essa é uma parte assim bem inicial, né, para a gente realmente ter o primeiro insumo que a gente vai usar e que vai produzir o que a gente precisa. E lá na frente, né, também a gente tem esses outros pontos aí de caracterização, verificação de impureza de processo, né, também tem, por exemplo, whole cell DNA, whole cell protein, que também são até questões de exigência regulatória, né, que as empresas têm que avaliar durante o processo. Então, essa questão de impureza também, né, ressaltaria aqui. E até o final, né, as análises de qualidade do produto. Aí a gente também fala tanto dessas análises que a gente conhece, assim, mais da parte de biomol, bioquímica de proteínas que você comentou, e também, assim, outras, né, como, por exemplo, imunoensaio, tem ELISA, por exemplo, que é antigo, mas ele ainda é usado. Tem técnicas um pouco mais modernas, né, de eletroforese capilar. Então, assim, são basicamente essas técnicas, assim, dessa parte de bioquímica de proteína, mas também a gente tem outras frentes, né, parte de microbiologia, quando a gente está falando de um produto que vai para um paciente, né, a gente tem toda essa preocupação com essa questão microbiológica, não ter contaminação, e até, às vezes, também faz análises no produto final de outras impurezas mais específicas, né? E também algumas outras técnicas, assim, tipo HPLC, né? Mas essa parte química, assim, né? Então, tem essas frentes aí de analisar de uma forma abrangente, principalmente no final do processo, né? Para garantir que realmente aquele produto é seguro e ele atende a uma especificação em relação à qualidade, aos requisitos de qualidade. Super. Uma pergunta que eu tenho aqui também, né? A gente falou agora de métodos, né? Que vão desde lá do desenvolvimento da molécula, né? Dos estágios iniciais até o controle de qualidade. E o que tem, por exemplo, dentro de uma indústria biofarmacêutica? O que eu vou encontrar lá quando eu entrar, né? Vou ter a planta, vou ter o fermentador, que equipamentos eu vou encontrar, né? Quais são as etapas aí do processo que, uma vez que eu já tenho ali, né? A minha produção já está rodando, eu já tenho meu medicamento, meu fármaco, enfim, produzido, né? O que tem dentro de uma indústria biofarmacêutica? Vitor, talvez você seja a pessoa aí para responder essa pergunta. Sim, sim. Tem muita coisa mesmo. A gente Pergunta difícil, né? Exatamente. Então, a gente tem que voltar lá para o início. Todas as utilidades, qual é o nível de pureza da água que eu uso, a pureza do ar que eu vou usar, a área que eu estou usando, qual é a classificação para evitar níveis de contaminação do meu produto, o nível de controle que eu tenho no caminho contrário, do meu produto não contaminar o meu operador. Então, são vários níveis em termos de insumos necessários e de utilidades necessárias, vapor para esterilizar, ou
técnicas um pouco mais novas que usam sistemas de uso único. Então, eu tenho que fazer toda uma cadeia de suprimentos pensada para a minha produção rodar e não ter paradas e tal. Então, assim, é bastante coisa. Mas se a gente pensar, já tenho todas as utilidades, eu já era uma indústria farmacêutica, agora eu quero me aventurar, eu já sei como é que funciona, agora eu quero me aventurar no mundo de biotech. Eu vou precisar fazer a minha escolha do micro-organismo que eu vou produzir que eu vou produzir a minha molécula. Dentro disso, eu vou acabar fazendo escolhas entre um fermentador ou um bioreator. Tudo isso vai dando características e necessidades do equipamento e demandas para ele bem diferentes. Depois disso, entram todas as etapas de purificação que fazem justamente essa separação das coisas que eu não tenho de interesse, porque a gente não, infelizmente, não existe ainda um mundo que a gente chega para a célula e fala: produza somente essa molécula e me entregue aqui. E pode ficar quietinha aí no canto. A gente tem até tenta muita escravizar, né, as pobres células, né? mas elas ainda as assim... modificações, Mas elas ainda assim geram várias outras coisas. E aí a gente vai tendo que atender, como a Mariana explicou, né? A gente vai tendo que atender várias necessidades e validar todas essas etapas para ter um processo que seja bastante reprodutivo, tá? Não, a gente tem uma variabilidade, porque a gente está lidando com micro-organismos, mas ela, inclusive, tem que estar dentro de um amostral conhecido, de uma variabilidade conhecida, aceitável, atender todas as demandas regulatórias. Então, se a gente vai indo para as etapas de purificação, cada etapa tem uma necessidade, inclusive, de validar aquela etapa. Então, a gente fala muito de unidades de operação, né? Então, essas operações unitárias que vão ocorrendo no processo, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem uma demanda em termos de insumos e utilidades, e elas também trazem uma grande equipe por trás que vai validar aquilo ali, vai para a próxima etapa, valida outra coisa. Então, é bastante processo acontecendo para chegar num produto final ali, puro, que tenha todas as características necessárias. É bastante coisa, né? E como é que é, por exemplo, em relação a custos, né? Custos do processo. E você comentou também da célula hospedeira, né? Como é que é, né? Eu tenho uma bactéria, eu tenho uma célula de mamífero, né? O que tem de diferente numa indústria que usa um ou outro, né, para produzir o fármaco? Bom, tudo gera bastante custo, desde a área lá da pesquisa, né? Desde saber qual que é a minha molécula, a gente já está trabalhando com esses custos e eles são embutidos no custo total do desenvolvimento, né? Então, eu já preciso computar isso para ter uma ideia do valor até do produto que eu tô desenvolvendo. A escolha do micro-organismo também está muito relacionada com a complexidade da biomolécula. Então, se eu tenho biomoléculas muito complexas, às vezes a fermentação não consegue produzir essa molécula daquela forma. Então, ele tem glicolizações mais complexas que somente uma célula de mamífero consegue produzir. Então, isso faz já uma primeira escolha. É muito complexa, é uma molécula complexa, a gente vai para um caminho. É uma molécula um pouco mais simples, a fermentação é uma opção. Depois dessa escolha, a gente também vem com escolhi um ou escolhi o outro, vai ter caminho diferente de downstream, né? O pós-processamento, a purificação, ela é diferente. Usa coisas parecidas, mas ela é diferente. Maiores complexidades em alguns ambientes e menores complexidades em outros. A Camila tem bastante coisa aí para... Não, que isso, foi ótimo. Assim, né? Então, é só trazendo de novo, né? Então, biomoléculas complexas, como os anticorpos, a gente acaba sempre partindo para uma célula hospedeira, né? Que são células de mamíferos, para a gente conseguir, como o Victor falou, ter todas essas modificações na nossa molécula, né? Glicolizações, ter que ela consiga se dobrar de uma maneira, né, ter a estrutura toda complexa que ela consiga ter nessa célula hospedeira. Então, é por isso que a gente acaba utilizando, né, células de mamífero e não, nesse caso, bactérias, né? Então, é mais, assim, a complexidade mesmo do biofármaco. Legal.
Quando a gente estava, né, ali idealizando aqui o que a gente queria perguntar, né, nessa live, a gente abriu uma caixinha lá nos stories do Profissão Biotech. Inclusive, pessoal, se vocês não seguem o Profissão Biotech, sigam o Profissão Biotech. A gente abriu uma caixinha nos stories e surgiu assim umas 3 perguntas sobre o SUS, né? De certa forma, né, é um dos maiores aí, um dos grandes usuários, né, de medicamentos. E a primeira pergunta, né, o que eu gostaria de saber de vocês é como colocar biomedicamentos no SUS, né, e qual que seria a etapa, né, como que o governo, né, está olhando para os novos biofármacos, enfim, né, qual é a experiência de vocês com esse tema? Acho que Mari, né, está aí trabalhando numa PDP, né, que é o projeto público, né? Acho que seria super legal trazer aí um pouquinho da experiência nesse quesito. Muitos desses medicamentos que a gente está comentando, né, que a gente produz através da biotecnologia farmacêutica, eles são medicamentos de alto custo. Então, a gente falou um pouquinho disso agora, né, como que realmente é um processo longo, né, envolve muitos investimentos e o produto, e tudo isso se traduz também no produto final, né? Então, eles são medicamentos definidos como medicamentos de alto custo, e aí, nesse caso, o Ministério da Saúde é responsável por fornecer uma parte né, desse produto para a população, pelo menos no mercado público, né? Então, a gente tem esse modelo, que são as parcerias de desenvolvimento produtivo, que são as PDPs, e aí, através dessas PDPs, é firmado uma parceria, um contrato mesmo, entre empresas públicas e empresas privadas e o próprio Ministério, para que realmente seja feita uma transferência de tecnologia de uma empresa detentora da tecnologia, né, geralmente uma multinacional, que já tenha o domínio da técnica há muitos anos, e aí, através dessa parceria com essa instituição, com essa empresa transferidora e as instituições públicas e as empresas privadas, então é feito todo um acordo para que realmente o Brasil consiga internalizar essa tecnologia e no futuro, né, depois do prazo do contrato, tenha autonomia para realmente produzir internamente, nacionalizar a tecnologia, nacionalizar o produto. E dentro desse acordo, não só técnico, é um acordo comercial também, né? Para que realmente tenham-se garantias que depois que aquela transferência for executada, o governo realmente, né, o Ministério realmente vai adquirir para abastecer o mercado público daquela empresa que participou, né, daquela PDP. Então, essa é uma forma, né, de, na verdade, nacionalizar essas tecnologias que a gente ainda no Brasil não são assim tecnologias que são uma realidade, né? A gente sabe que tem muito mais indústria de sintético, né? No caso da farmacêutica, mas a parte de biotecnologia farmacêutica vem ganhando um investimento. No caso da Bionovis, é uma empresa que fez 10 anos agora no mês passado. Então, assim, é um processo longo. Como o processo biotecnológico ele é longo também, né? É tudo, né? Vai sendo construído. Mas no final, assim, esse vai ser o objetivo no caso da PDP. E aí, com isso, né, gente, a gente vai abrindo as portas para desenvolvimento próprio, dominar a tecnologia, ter mão de obra qualificada, que a gente sabe que tem muita gente já, e até que querem oportunidades, né, para se inserir nesse mercado, e essas oportunidades, elas vão surgir cada vez mais. Na Bionovis mesmo é uma empresa que mesmo durante a pandemia teve crescimento no quadro de colaboradores, porque realmente as coisas estão se desenvolvendo, as parcerias estão acontecendo, os investimentos estão sendo feitos. Então, né, só para concluir, assim, hoje a gente já tem um portfólio de produtos que são oferecidos pelo SUS, no caso desses medicamentos de alto custo, para abastecer o mercado público, mercado público. E aí, com essas parcerias também é uma iniciativa, né, na esfera federal, de realmente trazer mais, internalizar mais essas tecnologias e no futuro a gente ter os nossos próprios desenvolvimentos. Então, essa é uma das formas que isso acontece. Seria uma forma de agilizar, né? Porque, enfim, né, como
vocês já trouxeram, né? Lá do P&D, da primeiro teste com a molécula até a produção final, é um caminho longo, né? Então, seria uma forma de nacionalizar em 10 anos, né? Eu não sei quanto tempo é o prazo de uma PDP, Mari, você que está aí acompanhando o processo. São 10 anos. 10 anos? Em 10 anos você já tem uma planta industrial produzindo autonomamente, né? Então, isso é um super, assim, avanço, né? Em uma década já ter o produto aí na prateleira, né? Você já tem algum produto produzido no Brasil que já está no mercado? Como é que está o processo aí do... Não, a gente agora está numa fase bem emocionante, com o primeiro produto já nessa fase que o Vitor até comentou de validação, de estabelecer um processo robusto, reprodutível, né, seguindo toda a legislação, porque, né, gente, não custa lembrar, a indústria de biotecnologia farmacêutica, né, no caso, a farmacêutica, ela é realmente muito, tem todo um componente regulatório que realmente a gente tem que seguir. A Anvisa é muito rígida, né, é uma agência regulatória bem rígida, frente a, assim, de alto nível comparada com várias outras agências no mundo. Então, a gente está num ambiente muito, muito mesmo que tem que atender essas práticas regulatórias, as legislações e todas as boas práticas de qualidade, de produção. Então, tem que ter realmente um aparato muito forte na parte de qualidade e regulatório. Então, é bem importante também que o pessoal, né, que queira seguir para essa área e que já esteja trabalhando com isso, invista realmente nesse conhecimento que faz toda a diferença, assim, sabe? A gente precisa saber por que está fazendo aquilo e muita coisa vem, né, desse racional técnico embasado também na parte regulatória. Então, é bem importante. Nossa, já estava falando como mutada, né? Como o clássico aí do mundo, né, da pandemia. A gente teve uma pergunta aqui, uma pergunta da Valesca, que é sobre a opinião de vocês sobre a inovação e o desenvolvimento no Brasil. Ela traz aqui que tem a impressão que a gente atua mais em P&D de incremental do que em inovação mais radical. Né? Então, como vocês enxergam isso, né? E desde o, né, enfim, de quem está aí no fim, né, no dia a dia da produção, até para quem está aí atendendo o pessoal, né, às vezes até acadêmico, né? Como é que vocês enxergam isso? Camila, você está com cara de quem quer ser a primeira. Acho que eu ia deixar o Vitor tava assim, sabe quando você fica na dúvida? Eu só ia comentar que a indústria farmacêutica ela se movimenta como um navio. Ela precisa de muita coisa mudando, então ela tem uma movimentação mais conservadora, não é algo tão troca, faz um novo, mas existem áreas que sim, focam muito em inovar e pensar muito fora do que está sendo feito hoje, né? Inclusive, dentro das empresas que produzem insumos, a gente precisa pensar em inovação, porque senão você fica sempre oferecendo a mesma coisa que todo mundo oferece. Então, existem frentes que não estão relacionadas diretas à biotecnologia, mas que estão anexas e que têm um foco bem tecnológico, com muita coisa diferente. Mas meio a farmacêutica, né? Ela tem essa morosidade, essa complexidade, como a Mariana até explicou, que tem essa questão regulatória que é também, né, visando segurança e tudo, mas não é, e que acaba sendo uma coisa que vai fazendo os processos bem mais lentos do que algumas áreas. Vou dar um exemplo bem bobo, uma área, por exemplo, de TI, que você consegue trocar um software por outro, repensar isso, desmonta e faz um novo. Nesse tipo de indústria é bem mais complexo fazer esse tipo de alteração. Complexo e custo, né? Acho que isso é importante também, né? Que acaba limitando, né? Enfim, os recursos têm que ser muito maiores, né? Quando a gente olha de investimento público e da empresa, ter um setor de P&D também, né? Uma coisa realmente muito onerosa, né? Eu só ia complementar, assim, né?
focando um pouquinho mais, né, na parte de produtos mesmo, assim, e falando um pouquinho da América, a gente é muito ligado a essa parte de inovação. Então, a gente tem uma planta, né, só de inovação, então é algo que a gente está sempre olhando para isso, é muito importante. Inclusive, a gente tem uma pessoa dentro da Merck Brasil que ele é um gerente de projetos de inovação, então é algo que a gente está sempre buscando justamente, né, falando de produtos, justamente para trazer, sim, um diferencial, né, seja ligado à sustentabilidade, um diferencial que vai trazer um ganho de tempo, que a gente sabe que é importante, né, dentro desses processos que são morosos, então a gente está sempre ligado a isso, né, a Merck tem essa parte de inovação muito ativa. Super. Ô, Carol, e também, assim, a gente tem agora, né, um movimento, assim, crescendo muito das startups, né? Então, até de biotech também, eu sei que, né, é mais assim, demanda menos investimento, né? Assim, é igual, né, um exemplo que o Victor comentou de TI, aplicativo, tudo isso tem bastante, mas a gente sabe também de exemplos que tem na parte de biotecnologia, a gente sabe que não é fácil, né? Tem que, nossa, ralar muito, mas faz parte do empreendedorismo e, assim, tem muita coisa legal, muitos fundos, sabe? Muitos projetos para dar incentivos financeiros também, sabe? Suporte. Então, é uma forma, né, da gente não ficar só fazendo mais do mesmo ou só, né, não ter uma inovação, assim, realmente uma coisa nova, disruptiva, que não seja só incremental. Então, assim, é um caminho, né, que também o pessoal pode se interessar. Eu vejo também que, assim, não sei, né, se hoje, acho que hoje a gente ainda não tem, assim, uma parceria muito consolidada de universidade com indústria, mas isso também está mudando. A gente já tem alguns exemplos de atuações nesse sentido. Então, assim, acho que a gente está caminhando, não acho, às vezes não é do jeito, né, na velocidade que a gente quer. E a gente sabe que os projetos, assim, né, na pós-graduação, eles são muito complexos, demandam muito esforço. Às vezes a gente não tem todo o suporte que a gente gostaria, né? As realidades no Brasil são diferentes de cada lugar. Mas para quem, assim, quer fazer uma coisa nova, investir, sabe? Tem caminhos, não se desanime. Que acho que a gente tem alguns exemplos legais e vale a pena, assim, a gente não perder, né, essa vontade. Não, super. Eu trabalho, né, na área de inovação, né, no Hub de Inovação, e a gente tem visto muito isso crescer, né, de começar a aparecer ali, né, os fundos que eles chamam de Venture Builder, não lembro exatamente, mas são os fundos de investimento que dão aquele primeiro dinheiro para a pessoa testar algo de risco, né, então eles querem investir aí em ciência, né, então a gente vê que está saindo um pouco, né, da parte de inovação aí, falando de startups e empreendedorismo, né, está saindo um pouquinho daquela coisa ali muito focada em digital, né, em fazer um aplicativo, enfim, soluções digitais, e tem muita gente que está, né, querendo investir em tecnologias de alto risco, né, então está melhorando, assim, acho, a gente tem visto bastante coisa, né, Mari, você que trabalhou aí um tempo também, né, dentro do ecossistema, já deve ter presenciado aí uma mudança. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Darlene, que é sobre se vocês poderiam falar sobre o setor de ensaios in sílico e biologia computacional dentro da indústria, se no Brasil essa área está crescendo. Estamos aqui com a bioinformática dando oi, né? Como é que vocês veem aí, né, ferramentas de bioinformática sendo aplicadas dentro da biofarma? Eu acho que elas são fundamentais, assim, né? Quando a gente fala da parte de pesquisa, eles já são muito utilizados, são ferramentas que são muito utilizados, né, esses ensaios em sílico, e eu acredito que dentro da indústria também, a Mari pode até, né, falar um pouquinho mais, mas
também uma ferramenta que se utiliza bastante, por exemplo, no desenvolvimento de um anticorpo, né, de um biofármaco ou de outra proteína, enfim. Legal. Outra pergunta que a gente tem aqui da Cristina, alguém tem mais alguma coisa em relação a este ponto? Ah, não, eu só ia perguntar se Mari, vocês usam isso para fazer alguma análise, né, no desenvolvimento de um anticorpo, por exemplo, esses ensaios em sílicos? A gente ainda não tem. Nesse momento, a gente não tem. Mas é uma ferramenta que, assim, principalmente na questão da escolha dos alvos, né? Eu já tive um pouquinho, assim, de experiência nessa parte de modelagem molecular, ajuda bastante para desenvolvimento, para escolha dos alvos, né? Mas hoje a gente ainda não trabalha com isso. Legal. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre controle de qualidade de medicamentos biológicos, né? Acho que a gente já falou um pouquinho aqui, né, de regulatório, que é bem complicado, mas como é que é isso, né? Como é que vocês veem? Mari, conta um pouco, né, talvez aí como vocês têm feito na Bionovis, né? E Vitor e Camila, fica à vontade também para trazer a experiência de vocês. No caso do controle de qualidade, gente, a gente, né, tem alguns pontos para pensar. Então, assim, quando a gente pensa no CQ, a gente tem que falar desde a matéria-prima que a gente usa para a produção até o produto final que a gente vai disponibilizar no mercado. Então, o controle de qualidade ele envolve tudo isso. Você fazer as análises, liberar as matérias-primas, depois essas matérias-primas vão ser usadas no processo, e aqui também a gente fala de banco de célula, né? A gente também tem bastante legislação, guias sobre banco de célula mestre, banco de célula de trabalho, que é uma etapa fundamental no caso do que a gente está, do tipo de produto que a gente está comentando, e tudo isso por si só já é um trabalhão, porque tem toda a parte de caracterização, né, e liberação desse primeiro insumo, vamos dizer assim, que a gente tem no nosso processo, depois tem todos os componentes que vão fazer parte das soluções dos reatores, depois nas soluções de purificação. Então, tudo isso, todos esses reagentes, vamos dizer assim, eles precisam ser liberados, né? Analisados e liberados. E aí depois tem os controles em processo, para a gente garantir que realmente está produzindo aquilo que a gente precisa, né? Da forma como foi validado, como foi desenvolvido. E depois a gente tem a liberação do produto final. E dentro da indústria farmacêutica também tem uma outra parte do controle de qualidade, que é o controle de qualidade de materiais. Porque além do produto, né, porque aqui a gente está falando bastante da produção, né, do insumo farmacêutico ativo, mas a gente também tem que pensar que isso vai num frasquinho ou numa seringa, e aí depois ele vai numa caixinha, tem a bula, tem tudo isso. E tudo isso também faz parte de um processo de controle de qualidade, né? Que sempre tem que seguir o mesmo padrão de ser analisado e liberado de acordo com uma especificação, né? Então, tudo isso tem uma especificação, vai ser feita uma análise, vai ser gerado um certificado de análise. Então, é um mundo à parte, né? O controle de qualidade. E dentro da parte analítica, né, a gente tem que sempre trabalhar com métodos validados. Então, a gente tem legislação que explica como deve ser feita a validação de um método analítico dentro da indústria farmacêutica, quais são os parâmetros que você tem que seguir e como fazer a análise de cada parâmetro. Então, a gente tem exatidão, precisão, seletividade, todas, né, linearidade, tudo isso está na legislação e como tem que ser feito para que seja atendido, né? Também a gente tem que partir de alguma coisa, né? Como que aquele padrão, como aquele parâmetro é desafiado. Então, a validação analítica é um ponto fundamental, né? Também na questão dos métodos de liberação.
E a gente também tem a farmacopeia, né? As farmacopeias, não só a brasileira, mas a gente também, né, pode fazer uso de farmacopeias internacionais, que falam também muito de métodos que às vezes já são bem conhecidos, então requerem uma verificação ao invés de uma validação completa, porque a farmacopeia já tem ali todo um estudo. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a essa parte de legislação, guias. No caso do CQ, as farmacopeias estão aí para ajudar bastante no direcionamento, né, do que a gente usa, como que a gente faz as análises. E também a legislação, né, os guias mesmo. Então, e sempre seguir as especificações da empresa, né, daquilo que foi feito um racional técnico, por que são feitos aqueles testes, com todo um embasamento, e seguir aquilo para realmente garantir todos esses parâmetros em todas as análises. Isso é uma coisa que eu senti bastante diferença, assim, né, da parte acadêmica para a parte mais regulada, assim, né, nesse ambiente, que tem uma diferença, né, a gente, às vezes, nos nossos projetos na bancada, assim, é uma coisa que a gente vai muito na tentativa e erro, né, às vezes tem que repetir muitas vezes a mesma coisa para conseguir entender, e não sei que, né, já é uma coisa que já está assim, mais robusta, já está mais definida, você não consegue mudar muitos os parâmetros, então eu senti bastante essa diferença, assim, sabe, mas é muito legal. Essa parte de validação de método é uma coisa incrível também, nossa, tem que colocar a sua cabeça para funcionar muito, então tem muitos desafios também, é uma parte bem bacana. Legal. E quando o resultado não dá certo? Tipo assim, tinha que dar aquilo e não dá. Ai, socorro. Aí você tem que também ter toda uma competência, né? Que você vem adquirindo com a sua experiência para poder também conseguir resolver aquilo, entender por quê. E trocar com as pessoas que trabalham com você é muito legal. Nossa, eu acho que a indústria ela acaba ensinando você a reportar tudo, sucessos e fracassos, né? Então, isso é uma prática da indústria que não é porque deu errado. Porque deu errado, você entra com outra visão em cima do que deu errado. Então, foi a metodologia, foi isso, foi aquilo. Então, a investigação vira outra porque deu errado. Então, não é deu errado, para tudo, joga fora. Não, deu errado, vamos entender o que deu errado e tal. Então, é um mundo realmente, como a Mari falou, o mundo do controle de qualidade é completamente à parte e ele está envolvido em absolutamente todos os processos da produção de qualquer biofármaco. Tá? Não existe nenhum biofármaco que tenha uma etapa sem nenhum controle. Não. Vai ter controle, vai ter bastante controle. Tá? E até puxando um pouquinho que você falou no começo, né? Aquela questão das utilidades, né? Da água. Isso também, gente, é avaliado periodicamente pelo controle, né? Então, assim, não só pensando no processo, no produto, mas também todo o entorno, tudo aquilo que alimenta o processo também passa por essas análises, essas liberações, e entram todos esses componentes que eu comentei, né? Então, tem monitoramento ambiental das áreas, essa parte das análises de água, né, para garantir que realmente está sempre com a mesma qualidade, não vai ser uma variável. Então, nossa, tem muita coisa mesmo. Sim, as referências necessárias para gerar um documento de controle de qualidade são inúmeras. Tem toda a parte de regulamentação, tem especificações técnicas do produto em si. Eu estou mexendo com o produto, com o equipamento que seja, eu tenho a especificação daquele equipamento, de como faz. Então, tem tudo isso envolvido. É bem, bem complexo mesmo. Mas é muito legal. Com certeza. É bastante ciência. Parece só papel, parece só papel, mas não tem nada de papel, é um monte de ciência. É bem diferente da bancada, assim, acadêmica, né? Outro universo mesmo. Por isso que, às vezes, quando a gente passa, né, para esse universo, algumas coisas dão errada. Você não vê um determinado alvo sendo bom, né? Mas porque lá a gente não controla, não tem tudo isso controlado. Enfim, é bem complexo. Mas é também, assim, justamente por a gente
ter, entre aspas, sofrido assim, né, nessas horas, a gente tem uma bagagem muito rica e a gente é treinado para resolver, para solucionar problema. Então, tudo isso ajuda muito, sabe? Então, a gente, todos esses perrengues aí são ótimos para a gente levar e crescer e realmente dar um baile, assim, tecnicamente, sabe? Então, é muito importante passar por isso. Super. A gente tem uma pergunta aqui sobre nanotecnologia, né? Como ela influencia no processo de biotecnologia na área farmacêutica, né? Como o mercado, na área. Enfim, já aplicamos nanotecnologia na indústria farmacêutica? Onde? Como? Vocês já têm alguma experiência aí, seja, né, de produtiva ou, enfim, dentro do mundo de pesquisa? Existem vários estudos, desde a parte de insumos que usam a nanotecnologia para, por exemplo, etapas de purificação que usam compostos nanotecnológicos e existem mecanismos de entrega, vamos chamar assim, das próprias moléculas que podem usar nanotecnologia. Então, com esse avanço que a gente teve, ajudou muito nessa parte do que a gente chama do drug delivery, né? Então, deixar essa molécula disponível para aquele ponto específico. Mas o que eu tenho de experiência ali foi mais relacionado a esse tipo de atuação na nanotecnologia. Talvez a Cami tenha alguma coisa ali. Eu ia falar justamente isso, né, na parte de drug delivery, justamente, né, quando a gente está, uma das grandes dificuldades na etapa do desenvolvimento é você fazer com que aquele alvo vá para o local que ele tem que ir. Então, e isso é uma das grandes dificuldades, então, quando a gente está fazendo o desenvolvimento de um novo biofármaco, né, ou de um medicamento, a gente precisa garantir que ele chegue no local que ele precisa chegar. Então, uma das coisas que eu trabalhei bastante, né, que eu posso até dividir uma experiência, eu trabalhei com desenvolvimento de vacinas de DNA, e uma das grandes dificuldades era a entrega dessa vacina de DNA dentro das células. Então, a gente usava diferentes tecnologias, lipossomas, né, fazia essa parte de eletroporação, para a gente tentar, né, fazer com que esse DNA fosse entregue. Então, eu trabalhei bastante nessa parte de lipossomas, né, e eu vejo realmente a nanotecnologia como crescendo cada vez mais, especificamente, né, nessa área de entrega mesmo. Legal. Bom, vou juntar duas perguntas aqui, na verdade, que surgiram, né? Uma delas da Bruna aqui falando quais são os pontos que devem ser levados em consideração quando estamos construindo um protótipo com potencial de virar um produto de mercado. E o Douglas perguntou, né, como é que ele faz para apresentar um produto para a Merck. Ele trabalha no projeto de mestrado ou doutorado com potencial de virar um produto, né? Então, a pessoal da Merck também, Mari, quiser contar aí da tua experiência, né, de como tirar da bancada e levar, né, até o mercado, né? Como a gente pode fazer isso? Vitor? Vamos começar então. Eu acho que a gente tem vários caminhos, como a gente citou aqui, né, do desenvolvimento, da identificação, da viabilidade. Tudo isso vai trazendo para uma maior realidade ou menor, que, como eu falei, não é desista não, troque a alternativa ou identifique novos, como você falou, né? Tem gente que começa com 100 e finaliza com 1. Esse cara, às vezes, dá sorte, porque às vezes ele tem que começar com 1000 e chega em 1. Então, essa primeira identificação, essa primeira triagem ajuda bastante. A Merck atua em parceria com as universidades, né? Então, existem divisões distintas e a gente atua também já direto com a parte produtiva. Então, existem divisões específicas, mas é muito importante que já seja pensado
em algo que vai virar ou vai escalonar, vai pensar em grandes produções ou uma escala viável. Então, o trabalho, ele é muito lado a lado do pesquisador, claro, com a indústria, então ele precisa ter essa interface com a indústria muitas vezes, e os fornecedores com esse viés mais técnico podem ajudar nesse sentido, de identificar, de repente, olha, essa etapa geralmente não funciona para esse tipo de molécula, tal, e indicando coisas que são mais viáveis, menos viáveis, baseado em experiências prévias, né? Então, isso é uma característica bem normal, é não ficar inventando demais. Tenta se adequar a algo viável, não deu, aí vamos pensar, então, em algo extremamente fora do padrão. O padrão ajuda, inclusive, a própria indústria a olhar e falar assim, tá, se encaixa dentro de por exemplo, de um template. Se eu estou dentro de um template, a indústria fala, isso aqui já começou a ficar bem interessante. É muito diferente de um template. Putz, vai ser muito mais complicado para colocar e às vezes vai tirando essa intenção, às vezes, do mercado em si, né? Eu ia só falar um pouquinho, né, na parte do protótipo. Eu acho que a gente não pode confundir uma boa ideia com um bom produto, né? Então, eu acho que essa parte de analisar bem o mercado, né? Então, muitas pessoas acham que um produto ele vai trazer uma grande vantagem para um grupo de pessoas, mas você tem que analisar, né, o quão aquele produto vai cobrir, né, as necessidades dentro daquele mercado. Então, fazer uma análise profunda do mercado e também investir no marketing, né? Então, eu acho que só complementando, eu acho que são duas dicas que, se eu pudesse dar, eu levaria em conta também. Essa eu pensei igual você, Cá, porque realmente, às vezes a gente se apega, né? A gente ouve muito, né? Mas minha ideia é ótima, né? É maravilhoso, mas às vezes não é um problema para outras pessoas, ou na dimensão que precisaria ser para tornar aquilo viável, né? Então, essa é uma dica boa mesmo. E eu também diria assim, para sempre, né, e até puxando um pouquinho para o que o Victor estava comentando, para você buscar parcerias, buscar conversar sobre aquilo com outras pessoas, outras áreas, porque também às vezes a gente quer guardar muito aquilo para a gente, que é tipo, se não vão roubar, é um segredo, que, sabe? Fica com receio. Mas, gente, a gente não faz nada sozinho, não tem como, é impossível. Então, participa de evento, vai conversar com pessoas de outras áreas, fala, né, o que você está pensando, como que a outra pessoa vê, se tem uma oportunidade até de uma melhoria já. Então, é importante também essa interação, não só guardar para você. Fala o que precisa, mas fala, é Protege, importante. às vezes, com contratos de É, confidencialidade, que é muito importante. Então, por exemplo, parceiros, como a América, por exemplo. A gente, toda vez que vai conversar com alguém, a gente sabe que existem segredos ali. Só que se não são abertos os segredos, a gente para no meio do caminho. Então, para isso, a gente normalmente faz toda uma parte jurídica, que é protegendo a parte intelectual que foi desenvolvida e a pessoa receber realmente um suporte sem, a Merck vai roubar a minha ideia ou o meu provedor vai roubar a minha ideia. Não. Se proteja, obviamente, mas com certeza, concordo contigo. Busque quem já está trabalhando com isso, porque ele pode ir te empurrando para, às vezes até para bons contatos, né? Então, pô, você tem uma ótima molécula tal, mas você tá infiltrado dentro de um pequeno laboratório. De repente, se isso é levado para uma indústria, eu chego para a Bionovis e falo, ó, tem um negócio legal para vocês. Pô, a Bionovis pode trazer isso à tona e fazer um produto realmente virar, por exemplo. Tá? Então, abram com todos os cuidados possíveis, porque a gente tem que se proteger, mas busquem sim suporte, porque ajuda bastante. Se ficar esperando, deixa eu buscar, quando alguém lançar um paper bem parecido, muitas vezes o cara tá com a mesma cabeça. Também vou proteger. Aí todo mundo protege, e ninguém sai do lugar. E muitas vezes o que faz diferença é a execução, né? Também, né? Como eu estudei bem meu mercado, eu vou formular isso como um produto ou como um serviço, né? Enfim,
o jeito que a gente leva para o mercado é o que faz a diferença, né? Não tanto, né, quando a gente fala de hard techs, né, que são tecnologias super, vários anos de pesquisa, né, mas, né, acho que todo esse aparato aí que Camila e Mari trouxeram de também olhar para o mercado, também olhar para custo, né, ter essa visão aí global, né, de negócio é importante também, né, para tirar do mercado. Bom, pessoal, a gente tem mais algumas perguntas aqui, né, mas acho que já estamos chegando aqui no final da hora. Tinha uma pergunta também que o pessoal já tinha feito lá no Instagram, que era relacionada com carreira, tá? Então, como é que faz, né? Como é que foi a jornada de vocês para entrar, né? Começar a trabalhar dentro da área de biofarmacêutica, né? Farmacêutica no geral, né? Que caminho vocês seguiram, né? Especialização é importante. E também alguém perguntou se a América tem programa de estágio, tá? Então, pediria para responder e dar uma visão, talvez, da experiência de vocês mesmos como profissionais. Posso começar aqui. Sim, a Merck tem programa de estágio. Primeiro, né, a pergunta mais importante. Para mim, foi muito importante a especialização. E eu sabia que biologia era um campo muito amplo, que daria para fazer atuar em diversas áreas. E aí eu fui tentando identificar o LinkedIn, é uma ferramenta muito boa. Eu tentei, usando o LinkedIn, ver o que as pessoas da minha área estavam fazendo, os cargos, como foi a trajetória dessas pessoas, quais áreas eu podia atuar, para entender, né, quais são as vagas que nós, né, da área acadêmica, a gente consegue entrar dentro do universo corporativo. Então, hoje eu atuo como especialista de produtos, é uma função na qual eu dou suporte todo técnico e científico para os clientes. E essa vaga, né, essa área foi uma área que eu descobri olhando mesmo, né, os colegas, né, que fizeram a mesma trajetória, que tiveram uma trajetória muito semelhante à minha, e aí eu comecei a aplicar para esse tipo de vaga. Legal. E cá estamos, né, na live hoje. Sim! Não, maravilha. Vitor, Mari, se tiverem mais algum comentário, fiquem à vontade. E eu já ia encerrar, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez seja interessante, né? Pode ser uma discussão interessante, que é né, como baratear o custo de medicamentos biológicos no Brasil, né, para o público final. E é uma pergunta do Itamar, que trabalha na Cristália, com produção de colagenase e somatropina. Então, achei que é interessante, aí vamos fechar com essa pergunta, né? Eu vi de vocês, né? Como é que a gente vence aí, né, os desafios de flutuação de dólar, né? Tem vários desafios aí que não são nem técnicos, né? A gente diz que processos otimizados minimizam custos, né? Então, fornecedores que trabalham nesse sentido técnico de suporte podem te ajudar a diminuir esses custos. Então, às vezes existem processos que já estão validados e tal, mas que podem passar por otimizações dentro da legislação. Claro, vai ter que seguir tudo que precisa ser feito, mas otimizar cada etapa pode ir trazendo ganhos no processo como um todo. Tá? Essa é uma das ideias. É pegar cada unidade e detalhar e buscar cada melhoria dentro delas. Cada processo tem o seu rendimento. Então, quanto mais a gente aumenta o rendimento, melhor é a nossa margem final do produto. Tá? Então, buscar parceiros que podem atuar nesse sentido, de pegar as tecnologias que já são utilizadas e otimizá-las, ou que proponham coisas novas, né, que já estão no mercado, ou que são beta trials, que a gente fala, ou alpha trials, que já estão mais em vias de virar um produto, para sempre diminuir esses custos operacionais, já entregando o processo otimizado. Acho que a Mari também tem muito desafio com isso aí,
de melhorar cada vez mais a margem do produto, né? Com certeza. E uma coisa também que, assim, né, daí é uma coisa assim, acho que mais a longo prazo, mas é uma coisa que, assim, a gente, né, também pode ajudar, quem sabe, no futuro a melhorar. Mas, assim, a gente até viu, né, como a gente é dependente de matérias-primas, por exemplo, de outros países. Né, nessa pandemia, a gente viu isso, faltar insumo, falta, né, dificuldade de produção para um monte de coisa. Então, acho que a gente tem também na indústria farmacêutica, né, geral, assim, mas falando bastante de biotech, que são realmente até matérias-primas caras, feitas fora do Brasil, tem um custo tudo isso, né, e a gente depende muito de matéria-prima de fora. Então, quando a gente começa a pensar nisso e extrapolar também para outros pontos, né, até assim, um equipamento super moderno, sabe? Um estado para você ter uma planta em estado da arte, para produzir uma coisa de qualidade, também envolve muito custo. Você, né, não ter uma indústria tão forte assim nacional que possa te fornecer insumo, equipamento, às vezes até o serviço, né, de suporte depois. Até análises, porque muitas análises podem ser terceirizadas e às vezes nem existe aquele equipamento para fazer uma caracterização no Brasil, ou é um lugar que tem esse equipamento, mas, né, é um laboratório que pode ser assim mais voltado para pesquisa, e aí ele não atende aos critérios de uma agência regulatória como a Anvisa, e você não pode usar aquilo que tem no Brasil, porque, né, não é para aquela finalidade, então você tem que buscar esse serviço fora também. Então, isso agrega muito, muito custo, né, gente? Então, acho que assim, seria muito legal e acho que tem espaço, né? Depende de muita coisa, mas quem sabe a gente ainda consiga. A gente, todo mundo aqui é jovem, a gente tem muita coisa para acontecer aí pela frente, a gente trazer, né? Não nacionalizar apenas a produção do biofármaco, do medicamento biológico, das tecnologias de biotech, mas tudo que dá suporte para que isso aconteça, né? Que também são outras indústrias, são mais profissionais que a gente tem competência e a gente, né, precisa desenvolver também aqui para, com certeza, depois ter um impacto, né, no produto, no custo do produto. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode sonhar ainda em melhorar. Concordo plenamente. Super. E a geração de demanda vai trazendo essa possibilidade também. Isso aí. E a pandemia trouxe isso, né, Mari? Como você falou, né? Acendeu essa lanterna aí para a gente realmente ver o quão dependente, né? Até superpotências, eles são dependentes, né, de matéria-prima. Então, acho que foi uma lição, né? E ter acendido isso foi bom para a gente realmente tentar desenvolver essa parte de matéria-prima também aqui nacional. A pandemia trouxe aí muita mudança, né? Acho que quebrou muito paradigma, a gente aprendeu a trabalhar de casa, né? Home office, a área da saúde nem se fala, né? Então, para mim, o marco de ter a gente, como mundo científico, né, e tecnologias, ter desenvolvido uma vacina, várias vacinas, na verdade, de forma tão rápida e colaborativa, assim, acho que foi um super marco, né? Então, é isso, né? Tem bastante coisa para mudar aí. Enfim, a indústria biofarmacêutica está crescendo, o Brasil tem muita coisa por fazer, né? Uma área aí que tá, principalmente que está, né, com mãos na massa aí dentro dessa indústria, né? A gente está vendo muita coisa aí mudando. Então, Camila, Mari, Vitor, se tiverem mais algum comentário, fiquem super à vontade, né? Mas acho que a gente está encaminhando aqui para o final desse bate-papo. Ainda temos 75 pessoas com a gente, então o pessoal não enjoou na nossa cara, olha que maravilha. Carol, só tenho a agradecer mesmo, obrigada, viu? Foi muito legal também conversar com vocês aqui, eu fico disponível, podem me procurar no LinkedIn, conheçam a Bionovis, entrem no site, né, sigam, eles divulgam bastante vaga também, então podem me procurar para o que precisarem, tá bom? E espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos, com vocês. Obrigada mesmo. Não, vou agradecer mesmo, Carol, também igual a Mari, né? Agradecer a participação de todos pelo interesse, né? É um tema super quente, um tema super atual, então ter a participação de todos até esse horário foi um prazer, né? E um prazer estar aqui com vocês também,
discutindo sobre esse tema. Muito obrigada, pessoal. Bastante Valeu, Camila. E estou disponível também para o que vocês tiverem de dúvidas. Por favor, entrem em contato. A gente tem times para atender, né, essas demandas, então pode buscar a gente. A gente tem bastante interesse em tudo que vocês tiverem para discutir com a gente, tá? Não, valeu, Camila, Vitor, Mari, muito obrigada mesmo aqui por, né, disponibilizar esse tempo para a gente ter essa conversa de qualidade, né, compartilhar aí também, né, escutar as perguntas do pessoal. Também, pessoal que está aí assistindo, muito obrigada. Se vocês tiverem sugestão de temas para próximas lives, super fiquem à vontade para mandar aqui, né, a gente gosta também de escutar muito, né, quais são os temas que mais interessam, né, e a gente, Profissão Biotech, já produz, né, já faz algumas lives dentro do nosso canal ali com recorrência, né, agora com a América e com o parceiro também, a gente acabou planejando esse tema aqui, né, super relevante para toda a comunidade de biotecnologia. Mas super, gente, podem mandar sugestões, né, e aí pode adicionar o pessoal, inclusive seguir, né, o Profissão Biotech nas redes, a gente está em todas aí, quase todas, né, todas não. Parabéns, viu, Carol? Vocês estão arrasando. Parabéns. Super Obrigada. legal. Parabéns, Carol. Valeu, gente. Então é isso, pessoal. Obrigada, Vitor, Camila, Mari. E ficamos à disposição, né? Quem não deu para responder todas as dúvidas, mas tá aí o contato do pessoal e a gente está super, né, à disposição para bater outros papos. Um abraço. Beijo, gente. Tchau. Beijão, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.